Oi, gente. Me chamo Débora. Vim falar sobre um problema que eu tive há 4 anos atrás, tá? E que se estendeu até agora. Hoje é dia 15 de janeiro de 2016. Eu vim falar sobre cisto pilonidal. Eu sabia que essa doença existia porque a minha irmã gêmea teve há 4 anos... 4 anos atrás, durante a gravidez. Só que eu não sabia que doía muito. Então, há 4 anos atrás eu tive a primeira crise, os sintomas começaram a ser muito iguais aos dela. E aí eu já sabia o que era, né? Vermelhidão, inchaço, muita dor. E estourou sozinha. Depois de uns 10 dias, estourou sozinha em casa, como se fosse um furúnculo mesmo. Passaram 6 meses, eu tive nova crise, a segunda crise, e foi pior do que a primeira. Eu optei por fazer drenagem, porque eu não estava aguentando mais de dor. Fui no médico, no hospital da emergência, e lá foi horrível fazer aquela drenagem. Eu tomei trauma, nunca mais faço drenagem na minha vida. Mas depois dessa drenagem, demorou 2 anos para poder ter a terceira. E eu tive durante as minhas férias do trabalho, em agosto de 2015, tá? E foi a pior crise que eu já tive. Engraçado que essa doença realmente, ela vai crescendo, sabe? Ela vai aumentando. Então, você que tá pensando em fazer ou não a cirurgia, faça, porque ela vai aumentando. E na terceira crise, eu optei também por deixar estourar em casa, mas foi muito sofrido, porque eu passava a compressa, eu fazia o banho de assento e nada de furar, nada, demorou muito para furar, acho que foi umas 2 semanas de sofrimento, eu não conseguia andar, não fazia nada. E ali eu decidi que eu ia operar de qualquer jeito. Então, numa dessas noites mal dormidas, eu comecei a desabafar na internet, coloquei a hashtag cisto pilonidal no Instagram. E choveu de gente falando que tinha o mesmo problema. E para minha surpresa, porque pelo que eu tinha pesquisado, muitos homens tinham, né? Mas não, ou sim, não sei. Mas naquele momento só surgiu meninas com o mesmo problema. Então a gente formou um grupo e, trocando experiência, eu tomei coragem de fazer a cirurgia. Minha cirurgia foi no dia 16 de dezembro, tá? Entrei 6h30, saí 8 horas. E quando o médico terminou, eu perguntei ao doutor, e aí, qual o método que o senhor usou? Porque eu queria fazer o método aberto. E ele já tinha falado pra mim que ia fazer o fechado, mas que a gente poderia ver na hora. E aí ele falou: Débora, ficou muito grande e profundo, a gente teve que fechar. E realmente, só que é de médico para médico, porque quando eu cheguei em casa e fiz o primeiro curativo, realmente estava todo fechado, todo fechadinho. Mas depois, não sei se foi porque eu me mexi ou que eu fiz algum esforço mais brusco, assim, abriu. Eu sei que hoje eu tô com um buraco. Eu tenho os pontos ainda, vai fazer 1 mês que eu operei. O meu médico deu ponto que depois cai sozinho, não sei como é que é o nome desse ponto, mas ainda tem um ponto, ele tá aberto. Passei pomada colagenase nos primeiros 15 dias, agora ele já suspendeu e eu fico só no curativo de água, sabão e secar, só isso. Nem tampar assim com gás ele pediu pra fazer. Então vai de médico para médico mesmo, e eu confio muito nesse meu médico. Então eu tô fazendo direitinho o que ele tá me mandando. Repouso, eu acho que a única parte chata é o repouso. Realmente eu tô pirando já, porque eu só fico deitada, eu não sento ainda, evito andar muito porque sai secreção, e depois, como eu ainda tô com os pontos, eles ainda não caíram, é como se eu estivesse realmente amarrada, sabe? Então eu não ando muito, não sento, mas você que tá na dúvida de se vai fazer ou não a cirurgia, eu recomendo fazer, porque se o meu cisto ficou grande, foi culpa minha, porque eu deixei para muito tempo depois. Então, assim, o que eu posso falar sobre a minha experiência é que, se eu soubesse que seria tão tranquilo, eu teria feito
bem antes, na minha primeira crise, provavelmente estaria um pouco menor do que foi. Mas graças a Deus já saiu tudo, eu tô cuidando, tá? Tem que ter bastante cuidado com o local, de preferência deixar sempre sem pelo. O meu médico enfatizou bastante nisso. O pelo, cada vez que cresce, você tem que tirar, porque se cair ali dentro, já era a cirurgia, tá? Não sei o que acontece, se faz de novo, se faz parte, eu não sei. Mas ele foi bem chato em relação a isso, Débora. Por favor, sempre mantenha o local liso e limpo. E é isso. Eu acho que vale a pena, tá? Não dê muita ideia porque pelas fotos que estão no Google, porque cada caso é um caso, tá? Eu conheci muita gente que fez cirurgia e, assim, realmente cada uma foi diferente, sabe? Cada uma teve uma cicatrização diferente. Então, confia no seu médico, faz e não deixa pra depois. Faz logo, corre atrás, porque é uma doença séria, tá? É uma doença séria. Fica com Deus, qualquer dúvida é só escrever aí embaixo. Beijo!